Bom dia, deixa eu projetar aqui e a gente... Estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Agora sim. Tá ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí na pessoa da FPCAF, na pessoa da professora Patrícia. Vai ser um prazer, é um prazer estar aqui e poder trocar, aprender também com vocês. É o professor Diogo aí que vai mediar e também um pouco de troca de conhecimento juntos. Como disse a professora, eu tenho alguns anos aí de experiência na área de tecnologia e supply chain e, nos últimos anos, focado muito em inteligência artificial. E uma das perguntas que sempre se faz, né, é o que é inteligência artificial e o que eu uso, né? Eu costumo brincar que a inteligência artificial não é para ficar perguntando se o Palmeiras tem mundial. Acho isso até ofensivo para os palmeirenses. Não quero ninguém chateado. Mas, brincadeiras à parte, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que ainda a gente está tateando um pouco para entender possibilidades, né? Então, existe aí um medo que não é infundado sobre vazamentos de informações, existe aí no atual momento, uma briga entre Estados Unidos e China, quem consegue gerar inteligência artificial com o menor custo, né? E uma das coisas que hoje ainda são um fator limitante para que a inteligência artificial evolua é exatamente essa questão do custo, né? A inteligência artificial ela é fruto de camadas neurais que muito se assemelham à nossa estrutura cerebral, né? Então você tem neurônios ali construídos e cada neurônio desse tem uma capacidade de processamento. Quanto mais robusta, quanto mais complexa você quer a sua inteligência artificial, maior é a densidade dessa rede neural. E quanto maior a densidade da rede neural, mais eu preciso de capacidade de processamento, né? E aí a gente acaba falando de um outro gigante da tecnologia, que é a NVIDIA, que hoje é o líder de fabricação nesse aspecto de chips para processamento. Por que a briga? Quanto mais barato for, ou seja, quanto mais tecnológica for a minha inteligência artificial, a tal ponto de demandar menos custo de infraestrutura, mais barato será a oferta desse serviço e maior será a disseminação desse serviço. Então, era só para contextualizar um pouco do que é esse mundo que a gente está vivendo agora. Então, a inteligência artificial ainda tem um custo relativamente alto para ser disseminado de uma maneira muito mais fluida dentro das empresas, né? E a grande disputa hoje é quem consegue gerar uma inteligência artificial mais barata do ponto de vista operacional. Contextualizado isso sobre o momento que a gente está vivendo, eu queria discutir um pouco o que é esse conceito de inteligência artificial. Então, eu gosto muito desse entendimento da palavra inteligência, onde ela vem ali do latim intelligentia, que vem do intelligere, que significa entre ou escolha. Então, inteligência é ter uma escolha, né? Ou seja, é ter a capacidade de escolher diante de várias possibilidades. Então, a inteligência artificial ela não pode, dessa forma, ser um substituto do ser humano nesse momento, né? A polêmica mais recente é que o Meta, dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, teria demitido cerca de 3.000 funcionários que serão repostos por inteligência artificial. Eu tenho e aí é a minha opinião simplista sobre isso. Quer dizer, quando você é substituído por uma tecnologia, você, de uma certa forma, se deixou automatizar, né? E a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que te permite escolher numa imensidão de dados. Porém, ela escolhe o que ela quer te responder, mas ela não diz o que é melhor para você. E aí a importância do ser humano trabalhando de forma coordenada com uma tecnologia dessa natureza, tá? Quando a gente fala, então, de inteligência artificial, eu chego a entender o que é esse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, eu tenho as redes neurais, ou as LLMs, né? Então, ela consegue entender o que você fala. Eu tenho os agentes autônomos,
que são hoje aquilo que mais tem se falado no mundo, que são os agentes onde você consegue programá-los e eles vão fazendo funções. Então, ele lê seus e-mails e consegue categorizar os seus e-mails entre o que é urgente ou mais urgente, em assuntos ou não. Eles podem gerar conteúdos e, de novo, eles não geram conteúdos a partir de nada. Eles geram conteúdos a partir de uma base de dados. Então, já por si só, não é um produto autoral, não é um produto inédito, ele é fruto de uma captura de dados, de uma miscelânea de dados. Então, a gente vive, principalmente no meio acadêmico, aí, algumas práticas não tão éticas de uso de inteligência artificial para produção, e aí isso já tem, isso é um problema que já está chegando às empresas. Então, tem que ter um cuidado, porque a inteligência artificial também tem uma característica. Quando ela é demandada a um nível maior do que ela tem no banco de dados, existe uma expressão que se chama alucinar. Ela alucina. E é realmente uma alucinação. Ela inventa uma resposta. E as pessoas muitas vezes estão se deixando levar por esse processo e a gente está usando a inteligência artificial, na verdade, como um propagador, muitas vezes, de fake news. Então, isso é um cuidado que tem que ter, né? A inteligência artificial pode validar ou resumir textos e pode, sem dúvida nenhuma, compreender contexto. Esses dois últimos, na minha opinião, são onde a gente pode começar a falar um pouco da adesão da inteligência artificial no universo dos custos. Se eu tenho uma inteligência artificial, e seja ela qual for, né, cuidado apenas quando a inteligência artificial é gratuita, ela usa a sua base de dados publicamente. Se você paga uma inteligência artificial, ela tem a opção de você dizer que todos os teus dados são confidenciais. Estou acreditando nisso, né? Ah, quando você tem, então, a possibilidade de ter uma inteligência artificial, ChatGPT, Llama 3, Gemini, qualquer uma dessas, ou até mesmo já existem hoje empresas no Brasil que têm pacotes onde você assina ali, faz uma assinatura mensal e ela libera várias inteligências para você. Você tem a possibilidade de fazer um assistente que aprende com você, né? Então, aqui é o momento em que, para quem trabalha com custos, por exemplo, você pode construir e ensinar uma inteligência artificial. Então, ela pode começar a consumir dados, relatórios e insumos gerados por você na condição de um analista ou pela sua empresa. Ao ensinar uma inteligência artificial com essa característica, você acaba criando ali um agente extremamente poderoso de auxílio a você. Então, ele vai começar a aprender as suas características de análise, ele vai entender o que é prioritário ou não, e aí sim você começa a construir um assistente. E aí um ponto importante, eu não estou dizendo aqui e nem defendo, a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém se ela for colocada como uma tecnologia, né? Ah, mas hoje eu tenho inteligência artificial roubando o lugar de pessoas. Não. Como eu disse anteriormente, provavelmente profissionais que já tiveram o seu processo operacional de trabalho robotizado. A Gess- inteligência artificial sinaliza que a gente deve ter um aumento de 2,74 bilhões de dólares. E o tamanho global estimado do mercado de IA ficou em 129,28 bilhões em 2022, e a gente espera passar disso para 2,7 em até 2032. Diogo, fica à vontade. Tudo bom, Gessé? Bom dia. Então, desculpa aí pela breve interrupção. Eu vou aproveitar, Gessé, só para a gente passar um recadinho para Imagina. que, se quiserem ir colocando as dúvidas, os questionamentos, as colocações, podem ir fazendo isso ao longo da nossa fala, né, Gessé? Que a gente tinha combinado para não deixar tudo para o final e ficar uma coisa muito acumulada. E aí eu vou passando aqui para a turma. E dito isso, também aproveito já para já colocar uma pergunta para você já fazer, responder aí, se você achar pertinente ao longo da sua fala. Na medida que você foi falando, né, a gente percebe que a informação de custos, principalmente para as empresas, tem sido uma coisa super sensível. Você colocou alguma coisa aí a respeito de risco. Você acha que isso pode ser um impeditivo para a adoção de inteligência artificial, essa questão de risco e vazamento de informação, Gessé? Só essa é a minha primeira dúvida, e aí dou bom dia a todos e já convido o pessoal aí fazendo colocações, dúvidas e colocando, principalmente pelo chat, a gente vai fazendo essa interlocução. Gessé,
Obrigado e pode ir mandando bala aí nos números que o pessoal já tá mandando bala aqui também. Tá bom, Gostando de ver. Valeu. valeu. Em termos de segurança, as seguranças que empresas de inteligência artificiais têm são boas. Ah, mas existe algo impeditivo de vazamento de dados? Não, né? Serasa perdeu dados, Nubank perdeu dados, Banco do Brasil já perdeu dados. Esse é o grande desafio dessa nova era de tecnologia. A partir do momento que você contrata um serviço de uma inteligência artificial, e, de novo, não usar as inteligências artificiais gratuitas dentro da empresa, você tem ali questões documentais que são assinadas no momento da contratação, em que eles afirmam que garantem segurança. Isso é um impeditivo de que vai vazar? Não. Mas você tem minimamente, do ponto de vista jurídico, lastro para fazer uma discussão legal se houver o vazamento. Então, eu não acho, e aí meu ponto de vista, que é um problema para uma empresa hoje lançar mão de inteligências artificiais nas suas rotinas operacionais e nas suas rotinas do dia a dia, tá? É, é óbvio, cuidados tem que ter. Não acho que esse é um uso indiscriminado. E na área de tecnologia se usa a palavra framework para definir um modelo de trabalho. Mais importante do que simplesmente sair contratando uma inteligência artificial é realmente desenvolver um modelo de trabalho. Então, quem vai usar, como vai usar, qual é a expectativa de retorno dessa inteligência. Então, tem que haver ali uma discussão de governança e de compliance, né? Não dá para simplesmente sair liberando inteligência artificial, porque no final vai ser um aumento de custo com pouco ganho. Então, quando você cria um modelo operacional, quando você cria um processo de governança dentro da organização, você tem sim ganhos substanciais nesse sentido. No Brasil, o iFood hoje é uma das empresas que melhor usa a inteligência artificial internamente, com bastante ganho de produtividade. Eles tiveram, inclusive, fizeram questão de destacar que não estão demitindo por causa disso, muito pelo contrário. E o Nubank tem também usado bastante inteligência artificial internamente, né? Muito tem se buscado de inteligência artificial para o ambiente externo, para o contato com o cliente. Mas eu acho que isso ainda tem um caminho longo a ser percorrido. Agora, usar internamente dentro das organizações, sim, você tem um espaço muito grande para que seja possível explorar a tecnologia, tá? Seguindo aqui. Aí a tradicional e como é que ela está, e como é que ela está sinalizando no curto prazo para custos, né? Existe aí um impacto impulsionado muito forte pela inteligência artificial, pelo que se chama de Big Data e aprendizado de máquina. O Big Data nada mais é do que a construção dos bancos de dados, que é o alicerce principal para a construção de uma inteligência artificial. Então, empresas hoje já estão olhando para essa construção de bancos de dados, né? E o enriquecimento de banco de dados. Isso não quer dizer que eu preciso reter 50 anos de história de empresa, né? A gente tem uma característica legal de armazenamento de documentos, nas questões, principalmente nas questões contábeis e tributárias. Mas isso não, por si só, não significa e nem configura um banco de dados e um Big Data. Mas quando eu trago esse pacote de informações e alimento uma estrutura de banco de dados, eu tenho ali um elemento muito fértil para alimentar uma inteligência artificial. E sim, educando um agente de inteligência artificial para que ele aprenda sobre o meu negócio, né? Quando eu consigo digerir esse pacote de dados, construo uma estrutura de dados e alimento uma inteligência artificial, eu tenho, sim, um aumento de produtividade, né? Que chega a ser aqui está digitado errado, 40,2%. E isso, como eu falei para vocês, é um mercado que tende a crescer a 1,3 trilhões. Ou seja, quando eu aumento a produtividade em 40%, eu tenho a capacidade de produzir cada vez mais. Recentemente, o Brasil caiu no score de produtividade entre trabalhadores comparados com outros colegas no mundo,
né? No meio de uma discussão em regime de trabalho, 4x2, 6x1, e entre outros, numa medida recente, a nossa produtividade caiu. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de tecnologia do mundo. Nós somos os maiores consumidores de Instagram, nós somos os maiores usuários. O WhatsApp, por exemplo, quase não é usado nos Estados Unidos. Nós invadimos rede social, o efeito Fernanda Torres, indicação ao Oscar, está aí comprovando a força do brasileiro na internet. Porém, essa facilidade, essa habitualidade, esse hábito de tecnologia que a gente tem no Brasil não tem se convertido em um ganho profissional. A gente ainda está usando o que se chama uma camada bem superficial de tecnologia. Na verdade, a gente está usando rede social, né? Somos a terra dos influencers, então tem aí uma janela grande de oportunidade. Diogo. Gessé, já, só tô pontuando aqui já alguns questionamentos que estão sendo colocados, acho que é interessante se você puder abordar. Um deles aqui pede para você, talvez, colocar alguns exemplos de processos que podem ser automatizados pela IA. E Uhum. tem algumas dúvidas também ainda em relação à questão de risco, né? Como é que a gente, se existem mecanismos ou formas de se barrar esse risco de inventar, de alucinar, né? Inventar informações novas, né? Essa questão de segurança, ou se tem alguma diferença de segurança entre os diversos modelos de inteligência artificial disponíveis, particularmente o modelo chinês que está surgindo aí. Então, são duas Uhum. questões, né? O primeiro, exemplos de processos que são sujeitos, né, à automatização, processos a serem automatizados, e voltando um pouco a essa questão de mecanismos para mitigar esse risco da IA inventar coisas, né? Então, são alguns pontos que já estão sendo Uhum. colocados aqui no nosso chat, Gessé. Vamos lá. Exemplos. Então, Fábio Soares aqui, né? A aplicação de IA vai explorar um pouco mais para frente, mas hoje eu tenho, por exemplo, formação de preço. É algo que uma inteligência artificial pode fazer validações, né? No modelo que a gente chama de should cost. Eu posso fazer uma análise de spend, ou seja, eu posso pegar um orçamento de 12 meses e colocar para uma inteligência artificial para ela me dar informações do tipo assim, grupos econômicos, ou seja, existem empresas ali que eu comprei esse ano que pertencem ao mesmo grupo econômico. Prazos de pagamento, isso é sempre um drama em contas a pagar. Então, qual é o meu prazo médio? Quem eu estou pagando menos e quem eu estou pagando mais? O mesmo fornecedor, eu já paguei de formas diferentes. Tudo isso eu consigo gerar automações na medida em que eu trago, por exemplo, uma base de spend, ou seja, eu pego todo o spend que você teve em 2024, alimento uma inteligência artificial e começo a fazer essas extrações, né? Existem já ferramentas prontas no mercado para isso, mas indiscutivelmente isso é um caminho que eu posso automatizar. A formação de preço com o should cost, e a sumarização, por exemplo, por exemplo, eu coloco um balancete e posso extrair insights a partir de um balancete alimentando uma inteligência artificial, né? Questão de segurança chinesa. Ainda está muito novo as duas IAs que eles publicaram, uma é do Alibaba e outra é a BlueSeek. Como tudo que vem da China, existe ali uma dificuldade de entender e de ter um pouco de credibilidade. Acho que com o tempo a gente vai ter uma maior certeza do quanto eles são seguros, mas ainda está muito prematuro. O que se conseguiu ter até agora de testes em relação a essas duas IAs é que elas realmente são superiores na sua capacidade de processamento ao ChatGPT, ao Gemini e ao Llama 3, Gemini Google, Llama 3 do Meta e OpenAI, ChatGPT da OpenAI com investimento Microsoft. Então, elas têm se mostrado mais rápidas, mais eficientes e mais assertivas. Elas ainda estão passando por processos de validação. Alguns países do mundo bloquearam a DeepSeek, por exemplo, porque ainda estão inseguros em relação às questões de back-end, ou seja, de segurança da informação. Então, objetivamente, não recomendo ainda se usá-la além de um ali pessoal, né? Do ponto de vista de impedir uma IA alucinar, aí a importância de se ter profissionais
que olhem esse banco de dados que está sendo alimentado e o olhar crítico, né? Se você tem profissionais que realmente conhecem do que estão fazendo e vão criticar a resposta de uma IA, eles conseguem perceber se ela está alucinando. Quando uma IA está alucinando, significa que ela está extrapolando a capacidade de processamento dela, né? Então, o que se faz necessário do ponto de vista técnico? Você enriquece essa base de dados. Então, você vai em busca de mais bases de dados para evitar a alucinação. A ChatGPT, bem nos primórdios dela, quando ela lançou, ela alucinava com muita facilidade, porque eles ainda estavam consumindo muito as bases de dados. Então, hoje, você já tem uma dificuldade maior porque ela ampliou as camadas de rede neural e o volume de alucinação dela está diminuindo, tá? Gessé, vou aproveitar para ver para pedir para você fazer um exercício aí de futurologia, talvez, ou uma análise mais ampla assim, aqui. É, ali no final dos anos 80, 90, a gente teve a popularização do computador pessoal, né, o personal computer, o PC, e isso veio junto com outros desenvolvimentos da área de custos aqui, que possibilitou a operacionalização de modelos, né, de funções multivariadas de custos, que acabou viabilizando, inclusive, a adoção do método de custeio por atividade, o ABC e outras coisas. Isso, na minha opinião, talvez possa ser compreendido como talvez uma revolução de custos, né, ou na gestão de custos. Você acha que a adoção de inteligência artificial, com essas big data e essas coisas, deep learning e tudo mais, pode descortinar talvez uma nova revolução na gestão de custos, né? Com esses exemplos que você deu de processos a serem automatizados e de nova forma de analisar dados. Você acha que isso pode ensejar a adoção de novas maneiras de fazer gestão de custos daqui para frente? Ou é uma maneira de facilitar o que já existe? Eu acho, eu não conseguiria te dizer o que vai ser lançado de novo, mas sem dúvida nenhuma a IA me permite ter um refinamento de métodos de gestão de custos que a gente tem hoje. A gente hoje, do meu ponto de vista de alguém que trabalhou do lado de compras ali, a gente tem uma estimativa, por exemplo, quando a gente usa a palavra save, né? Eu sempre costumo dizer, é save em relação à última compra, é save em relação ao orçamento, é save em relação ao ano passado, é save em cima de uma variação da inflação. Então, o próprio conceito de economia, ele é relativizado dependendo do modelo de gestão que as empresas atuam. Então, o que eu entendo é que, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, a gestão de custo passa por uma evolução substancial com a utilização de inteligência artificial, na medida em que ela permite ali um maior refinamento nessas análises, nesses modelos de análise de gestão de custos, e vão alimentar profissionais para tomadas de decisão com informações muito mais qualificadas e quantificadas. Então, eu entendo que existe sim uma oportunidade aí de salto nessa questão de gestão de custos, e muito de como que um um profissional de custos avalia a resposta gerada. Eu acho que esse sempre vai ser o novo desafio de qualquer empresa que começa a usar a inteligência artificial. Eu crio ali uma área de banco de dados, onde eu vou alimentar informações, onde eu vou capturar dados, eu vou criar inteligências artificiais, deep learning, machine learning, big data, que vão fazer cruzamento dessas informações, e eu tenho um output, eu tenho uma geração de respostas. O grande desafio não é nessa parte tecnológica, porque ela é quase que uma receita de bolo, guardada as devidas proporções, mas o profissional que está do outro lado, ele consegue analisar o que foi gerado de resposta, né? Eu acho que esse aí é o grande desafio que a gente tem para frente. Quer dizer, que método essa IA fez para conseguir me dar esse número? Que número é esse que eu estou vendo? O que significa esse resultado aqui? Né? Por que o resultado da IA está dando diferente, por exemplo, do que eu estou fazendo aqui com calculadora, Excel ou na mão? Né? Aonde estão as nuances que estão fazendo isso diferenciar? Então, hoje, um profissional não só da área de gestão de custos, contábeis, financeiros e etc., não precisam, eles têm que ir além dos seus conhecimentos profissionais, mas entender, por exemplo, como é que isso aconteceu, como é que esse processamento se deu, que tipo de conta e que tipo de cruzamento
essa IA está fazendo para me gerar essa resposta? Qual é o modelo matemático que ela está considerando para que eu consiga ter esse número? Então, para mim, a grande oportunidade está realmente ainda do lado profissional, na medida em que eu tenho a necessidade de adquirir novas habilidades para conseguir trabalhar ao lado de uma IA. Não sei se eu te respondi, Diogo. É mais uma questão de Ok? análise, né? Mais uma na parte analítica do que na parte de geração de dados, talvez. Valeu, Zé. Sim, eu acho que, do ponto de vista de modelos de gestão, vão surgir muitas coisas que vão ser desdobramentos do trabalho junto com a IA. Hoje, eu ainda vejo como uma oportunidade gigantesca de um crescimento profissional aí para quem analisa resultados de IA. Então, vamos seguir aqui, depois eu respondo alguns desafios que a gente tem quando a gente começa a entrar em custos, né? A alocação de custos. E aí eu tenho métodos testados e que eu preciso saber como alocar custos, né? Eu tinha um colega que era diretor financeiro que falava, cara, eu odeio a palavra outros, né, quando faz a gestão de custo. E aí você descobre que muitas vezes tem empresa que outros corresponde a 60% dos custos, os outros 40% estão alocados direitinho. Uma outra variação aqui, uma outra análise é precificação, entender se a precificação está tendo uma compreensão correta dos custos e, sem dúvida nenhuma, compreensão de riscos, né? Quando a gente começa a pensar em custos, eu trouxe aqui um olhar de compras, por exemplo, né? Alavancas de economia, quanto foi gasto, qual fornecedor, onde o objetivo é preço, ou seja, qual é o objetivo que eu tenho que negociar. Do ponto de vista de gestão de custos, quem gastou quanto, em quê, né? Então, essa rubrica, né, ela é importante. Então, eu preciso ter ali uma correlação. Então, eu peguei duas áreas, área de compras, e fiz uma correlação com gestão de custos. O olhar de compras é quanto, qual fornecedor e preço. O olhar de custos é quem, quanto e em que comprou, né? E entender, sem dúvida nenhuma, consumo. Então, observa que quando eu começo a tentar fazer uma gestão de custos usando tecnologia, eu começo a sair de um universo mais linear e começo a ter uma capilarização dentro de toda a organização, né? Quando eu olho para impacto final, quer dizer, compras é desafiada a impulsionar conformidade, né? Ou seja, eu tenho que atingir as metas de economia. Então, do ponto de vista de gestão de custo, quem é o responsável por gerar a economia, né? E o quem que gerou a economia naquele momento não necessariamente gerará no cenário futuro, por uma série de outras variações que tem aí, né? Eu tenho, então, a necessidade de uma mudança de mentalidade e comportamento, e eu tenho, por exemplo, ali uma necessidade de trabalhar com, por exemplo, CPOs, que são os profissionais, os chefes da área de compras, né, como os guardiões desse processo de custo, né? Como é que eu influencio o orçamento, ou seja, como é que eu defino realmente o orçamento, e como é que eu defino os modelos de governança de finanças e operações de compras, qualificando e capacitando o CPO, né? Muitas vezes eu vejo orçamentos sendo construídos baseados numa taxa de inflação. Pega o que você gastou no ano passado e lança em cima uma taxa de inflação, esse é o seu novo orçamento. Isso não é gestão de custo, né? Mas as empresas, às vezes, simplificam. Simplificam não porque querem. Muitas vezes vocês são da área e podem falar muito melhor que eu. Pela complexidade que é isso. Eu não tenho rastreabilidade, eu não tenho histórico, eu não tenho um detalhamento de quanto gastou, com qual fornecedor você gastou, que preço você pagou, quais eram as condições naquele momento, né? Esse é um cenário e um volume de perguntas que podem ser tranquilamente respondidos por uma IA. Hoje, se a gente for para as empresas que não trabalham com IA e fizer essa pergunta, significa ficar olhando planilhas de Excel, ficar olhando nota fiscal, ficar olhando sistemas os mais diversos para tentar capturar essas informações.
Então, aí são alguns gatilhos que eu entendo que, por exemplo, a gente tem de oportunidade para gerar avanços com o uso de inteligência artificial, que são essas capturas de informações a partir de um input de documentos. Então, eu posso imputar notas fiscais, eu posso imputar balanço, eu posso imputar os pedidos de compras, fazer um grande cruzamento e tentar responder essas perguntas. Quanto você gastou, qual o fornecedor, que preço você pagou e em quê? E aí eu posso brincar. Qual era a inflação do dia, do ano, do mês? Eu posso adicionar variações cambiais, eu posso trazer questões tributárias. Então, o grande desafio, né, que a gente vai vivenciar, experimentar daqui a pouco é a reforma tributária. O que isso muda? Né? E qual é o parâmetro de comparação entre o antes e depois? Então, esses parâmetros de comparações podem ser muito bem trazidos por uma inteligência artificial. Acho que tem perguntas aqui, Diogo, é isso? Eu estou esperando acumular um pouco aqui para depois te passar algumas, GCS, para não ficar também te travando demais. Tá bom, Se você tranquilo. quiser seguir, depois eu te coloco algumas perguntas aí para a gente ir respondendo. Tá Mas bom. no sentido de, o pessoal pediu alguns exemplos, né, ou de aplicações específicas, ou exemplos de casos de sucesso. Então, acho que são essas as principais colocações que eu vi ali. Se quiser matar agora, manda bala, senão depois a gente vai voltando para esses itens para também não travar muito a sequência aí da sua linha de raciocínio, Gessé. Deixa eu tentar mostrar para vocês um outro negócio aqui. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Uma coisa mais simples. Eu acho que aí explica. Bom, todo mundo vendo a minha tela aí. A tela aqui nada mais é do que uma tela de inteligência artificial, ok? Nesse caso, eu estou usando o ChatGPT 4.0, poderia usar qualquer uma dessas aqui. Perplexity, Llama, Gemini, DeepSeek, já está aqui. Claude, GPT, eu vou usar 4.0. Eu posso fazer o seguinte, por exemplo, ChatGPT, você consegue listar componentes de uma lata de... Acho que é isso. Açúcar, fornece doçura, cacau, vitaminas, etc. Com base na lista de componentes. Quantidades. Então, ela já consegue puxar os preços. R$ 3 por quilo, R$ 30 por quilo, vitaminas, R$ 5 por quilo, R$ 15 por quilo, açúcar, 60% é o que é composto Nescau, 0,72. E aí temos um custo total de R$ 4,72. Base do cenário atual da economia brasileira, qual deve ser o preço deste produto para o consumidor final. Ele vai fazer algumas considerações para ele olhar simplesmente o cenário macroeconômico, faixa de preço entre R$ 10 e R$ 15. O que eu estou mostrando para vocês? Imagina agora eu enriquecer isso. Eu sei qual é o custo logístico da empresa, eu sei o custo de armazenagem, eu sei os tributos que eu pago, eu sei o custo de mão de obra, eu sei o custo fixo, eu sei o custo variável. Eu enriqueço essa análise e ela me permite uma maior assertividade na definição, por exemplo, de preço. E eu estou usando uma IA sem alimentar nada,
sem dados específicos. Poderia refazer tudo isso com qualquer uma dessas outras IAs aqui e ter um parâmetro de comparação de qual que me gera a maior assertividade nesse processo. Então, o que eu quero dizer aqui? Esse é um exemplo banal de precificação de um produto de prateleira, o Nescau. Agora, imagina que você enriqueça a sua inteligência artificial exatamente com dados do seu negócio, da sua empresa, né? O quanto isso vai te trazer inputs e insights extremamente valiosos. Imagina que você, por exemplo, peça para ele calcular o preço para o consumidor final, considerando o seu modelo de formação de preço com as suas características de custo. E aí você pode, por exemplo, brincar com cenários, quer dizer, e se eu tiver uma variação no custo de mão de obra? E se eu fizer uma otimização com ganhos logísticos? E se eu fizer uma melhora no fluxo produtivo? E se eu melhorar a negociação da compra dos insumos? Esse tipo de análise que hoje nas empresas demanda um tempo e um esforço em cliques, que eu costumo dizer, quer dizer, Excel, calculadora, você tem uma IA que poderia te ajudar, né? E ela consegue gerar isso numa planilha de Excel, num PowerPoint, do jeito que você quiser. Então, esse é um pequeno exemplo de como eu posso aplicar inteligência artificial na formação de preço, né? Então, esse é um exemplo prático que a gente fez aqui de forma muito simplista, né? Seguindo aqui, quer dizer, como é que eu aplico IA na gestão de custos, né? Eu tenho aqui 6 elementos principais: análise e racionalização dos custos, modelo preditivo de custo, ou seja, quanto vai custar se eu variar e se essas variáveis forem alteradas, rastreabilidade de despesas, esse é um problema para as empresas, otimizar as tomadas de decisão como consequência de tudo isso, recomendação de otimização de custos, onde existe gordura para me permitir otimização, e, óbvio, detecção de prevenção de fraudes. Então, eu tenho 6 principais pilares onde hoje eu aplicaria a inteligência artificial correlacionado à área de custos, né? Análise e racionalização, exatamente como eu falei lá atrás, ou seja, eu pego um spend, ou seja, tudo que eu gastei no intervalo de tempo e trago para uma IA e peço para ela criar ali uma análise em cima disso sobre... Óbvio que eu tenho que ser criterioso nas análises, né? E isso é um ponto importante quando você trabalha com inteligência artificial. Perguntas amplas, quanto mais genérica for a sua a pergunta a uma inteligência artificial, mais espaço você dá a ela para alucinar. Porque uma inteligência artificial, ela é, como eu disse, o nome inteligência, ela vai tentar buscar, na perspectiva dela, a melhor resposta, ou seja, uma escolha para a sua pergunta. Quanto mais específico você for a uma consulta de IA, mais ela vai te trazer dados assertivos. Então, como, por exemplo, definição numa hora que você constrói um prompt para uma IA, quer dizer, como é que você, qual é o perfil que você quer? Como um profissional experiente da área de contabilidade, como um profissional experiente da área de gestão de custos, como um profissional experiente de compras, como um profissional experiente de finanças, faça a análise dos custos apresentados no documento anexo, que corresponde, aí você explica e dá contexto para ela, né? A dados do último período fiscal da empresa em questão e me traga, e aí você delimita o que você quer de respostas, né? Se você fizer perguntas genéricas do tipo, me traga distorções, é genérico. O que é distorção de custo para ela? Pode ser qualquer coisa. Agora, me traga a variação de custos em relação às últimas compras. Me traga a distorção de custos considerando tributos e etc. Então, quanto mais você especifica, mais assertiva e mais confiável é a resposta que ela vai trazer, tá? Então, são os 6 pilares aqui em que eu consigo nomear a IA como uma ferramenta que trará ganho substancial para os negócios e, indiscutivelmente, ROI, né? Então, automação de processo, minimização de erros, melhoria na precisão,
e da qualidade e implementação de modelos de planejamento trazem indiscutivelmente ROI para essa operação de gestão de custos, né? Então, a IA pode ser aplicada ainda na seleção de fornecedores com base, por exemplo, no custo total de propriedade, onde faz a seleção de fornecedores usando critérios, né? Quantidades ótimas e que podem se refletir em economias nesse sentido. Tranquilo até aqui? Excelente, Gessé. Gostei muito do exemplo prático que você mostrou para a gente. Acho que aí dá uma clareza para quem está vendo aqui de como aplicar isso. Aproveita o gancho, Gessé. A gente consegue, de certa maneira, integrar essas soluções de inteligência artificial com sistemas que as empresas já utilizam para fazer a gestão de custo nas Sim, empresas? sim. Todas as IAs, principalmente aquelas que eu listei, ou se eventualmente a empresa quiser criar a própria IA, ela já vem com as suas APIs, que são os seus sistemas de integração liberados, são APIs públicas, onde você pode integrar elas dentro das soluções. Existem soluções hoje, a Thomson Reuters globalmente é uma das empresas que tem trabalhado muito com colocar a inteligência artificial dentro das próprias soluções deles. Então, isso é algo que você já vê. Então, por exemplo, eu não vou saber o nome, mas existem já algumas soluções da Thomson Reuters onde a OpenAI está embedada dentro da ferramenta, né? Então, você tem ali soluções. A minha empresa, a GP, já tem a OpenAI embedada dentro da ferramenta de análise de spend ou de should cost, né? De formação de custo. Então, algumas empresas já estão fazendo isso exatamente para dar esse ganho de produtividade. Quando eu falo, então, de gestão estratégica de custos, as organizações podem implementar um sistema de gestão de cadeia de suprimento, né? Onde eu posso ter ali uma mensuração bastante eficiente de ROI em cima desses custos, né? No momento que eu uso inteligência artificial num sistema de gestão de cadeia de suprimento, eu tenho, por estatística, por uma pesquisa recente do ano passado da Gartner, eu tenho ali 30% de redução de gastos com terceiros, né? Podendo gerar até 12 vezes ROI em valor de mercado. 4 vezes a 10 vezes mais do que os concorrentes que não estão fazendo gestão de cadeia de suprimento com IA. Então, é pegar todo o custo da cadeia e fazer essa análise e trazer elementos do orçamento base zero para melhorias de processos e análise avançada. O orçamento base zero já se comprovou em alguns cases aí de sucesso para que alguns elementos dessa metodologia trouxessem ali uma visão mais clara de redução de custo sustentável, né? Companhias aéreas nos Estados Unidos estão usando elementos do orçamento base zero com inteligência artificial para conseguirem otimizações das suas cadeias de suprimento, dado a complexidade dessa cadeia e essas margens sempre muito estranguladas. O setor de varejo, principalmente na Europa, que está sendo muito impactado pelas vendas online, principalmente dos chineses, empresas como a H&M, que está até chegando no Brasil, já usam alguns elementos de orçamento base zero junto com gestão de cadeia de suprimento para terem uma visibilidade clara dos custos. E essas empresas estão se tornando especialistas em gerirem os custos e essa variação de custo, né? Quer dizer, se a gente fosse fazer, por exemplo, vamos olhar uma pizzaria. Eu tenho o preço da minha pizza vendida em cardápio e eu tenho o custo dela aqui embaixo. Esse custo ele não é estático, ele tem uma variação constante, ali, dia a dia, semana a semana, mês a mês, dependendo de como você mede. Essas empresas estão usando inteligência artificial para fazer essa mensuração quase que tempo real, né? E elas têm criado gatilhos, né? Então, meu custo tem uma curva de ascendência, e aí quando ele atinge determinado gatilho ali e a minha margem fica impactada, eu já faço algumas estratégias de adequação de preço, né?
Então, essas empresas que eu falei, tanto companhias aéreas como os varejos na Europa, têm começado a trabalhar muito nessa direção. No Brasil, o Mercado Livre tem sido um bom exemplo de gestão de custos em tempo real com inteligência artificial. A grande variável deles tem sido a questão logística. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas compram no Mercado Livre não sendo mais barato, porque nosso nível de ansiedade nos impede de esperar mais do que 24 horas. Então, isso tem sido uma vantagem para eles e tem permitido fazer uma gestão de custos sobre esses entregáveis deles, né? Então, isso são alguns exemplos de como eles estão usando essa questão da cadeia de suprimento com orçamento zero para conseguir fazer uma organização e uma gestão de custos mais eficiente, né? Eu tenho aí, então, quando eu faço uma gestão de cadeia de suprimento, objetivos de curto prazo e de longo prazo. Eu preciso ter pequenas vitórias em tempo real, senão você acaba não justificando esse esforço, né? Então, eu tenho aqui um entendimento de um SGA. O SGA aqui é aquele custo de venda mais o custo administrativo. Então, eu falo de um horizonte de longo prazo, e a inteligência artificial é uma mão na roda para que você consiga fazer essa consolidação. Identificar categorias com oportunidades de gerenciamento de alto custo, com base em benchmark. Então, a inteligência artificial também me permite, né, olhar preço ao consumidor. Então, as empresas de material de construção que tem no Brasil têm feito isso. Eles têm trazido para dentro do banco de dados deles um histórico de 4, 5, 6 anos de custos de material. E aí eles olham, o output deles é o preço ao consumidor. E aí a IA fica fazendo essa análise de tal forma que permita a eles terem insights sobre que preço trabalhar naquele momento ou que campanha promocional trabalhar naquele momento, dependendo do comportamento do consumidor, né? Calunga é uma empresa que tem feito isso nos últimos 2 anos, com a aplicação de algumas ferramentas para que tenha uma boa gestão nesse aspecto, né? No longo prazo, trabalhar uma questão mais cultural aí de consciência de gestão de custo, e, sem dúvida nenhuma, capacitar equipes com ferramentas. Então, aquilo que eu falei lá atrás, a usar a inteligência artificial para dentro da organização. Como é que eu melhoro a minha performance? Muito mais importante do que hoje você fazer inteligência artificial para fora, para o consumidor final, é trazer a inteligência artificial para dentro, e gerar ganhos de performance. E o que é ganho de performance aqui para mim? É capacidade de análise, é refinamento de análise, é ajuste fino de análise, é dar ferramentas para um profissional de custos, seja ele de N natureza, contábil, administração, a possibilidade de simular cenários, né? Uma coisa que, sem tecnologia como inteligência artificial, se torna extremamente problemático. Com a inteligência artificial, isso simplifica-se de uma maneira muito rápida, tá? Algum ponto aqui, Diogo? Gessé, tem dois pontos assim interessantes que acho que a gente pode explorar nesse aspecto. Um deles, a gente está falando muito aqui da uso da inteligência artificial na parte de análise. Surgiu um ponto aqui, uma dúvida ou uma colocação a respeito de usar a inteligência artificial também para automação de processos. Uso como exemplo aqui os recibos de pagamento automatizado, acho que, se eu não me engano, é esse o termo, né? E como é que a gente consegue capacitar as empresas para potencializar essa automação de processos aqui, né, nesses processos digitais? Então, esse é um ponto, né, interessante, não só a questão analítica, mas também a questão de automação de processos. E nessa mesma linha, talvez tenha algumas colocações aqui em relação à utilização da inteligência artificial também na área da saúde, particularmente no sentido de tentar evitar redundâncias ou uso, né, vamos dizer assim, procedimentos em duplicidade ou requisições repetidas. Como é que a gente poderia dar um passo adiante e usar a inteligência artificial, talvez para eliminar esse desperdício, né? Então, assim, a área de saúde ela é uma área bastante crítica em que o custo tem se tornado um ponto relevante.
né, na medida em que a tecnologia vai avançando, como é que a gente poderia utilizar essa inteligência artificial nesse sentido? É isso, Wagner, Neuza, o pessoal tem colocado aqui? Então, são essas colocações, Gessé. Deixa eu ver aqui. O que acontece hoje na área da saúde, existe um elemento na equação da área da saúde que se chama ser humano, né? É, mapear comportamento, né? Cada um de nós, por exemplo, vou dar um exemplo banal. Cada um de nós que vai a um pronto atendimento vai com uma característica diferente, né? Para quem tem filho, pediatra já deve ter falado a frase: o problema não é a criança, o problema é o pai e a mãe da criança. Então, hoje, por exemplo, a Redditor lançou um aplicativo onde você tem a possibilidade de, ao se deslocar para lá, eu não sei se ainda está em funcionalidade, tá? Ao se deslocar para um dos hospitais da Redditor, aqui em São Paulo, São Luís, você pode usar o aplicativo e já indicando o que você está sentindo. Isso vai dar para eles uma mínima antecipação que vai permitir a chegada a um atendimento mais eficiente, né? Porque hoje a, a, a categorização do atendimento é baseado numa pergunta simples: seu nível de dor, você está com taquicardia, febre, uma série de variáveis ali que vão ticando e que cai na mão de um ser humano categorizar, pulseirinha verde, amarela, vermelha, azul, enfim, depende da cor. Expandindo essa análise para outras áreas. Quanto mais eu consigo fornecer inputs para uma inteligência artificial, com esse tipo de característica que eu acabei de falar, mais ela vai ter a capacidade de categorizar melhor em função do input. Febre, enjoo, dor, palpitação, coceira, enfim. E o que é legal de uma inteligência artificial? O volume de dados é que vão gerar uma inteligência artificial mais rica. Então, quanto mais diverso for esse dado, melhor ainda. Então, o que é diverso nesse aspecto da saúde? A característica das pessoas, o local, o horário, o dia, o período do mês, questões culturais, a correlação com renda, né? O hospital de alta renda, o hospital de média renda, o hospital de baixa renda, quer dizer, quanto mais riqueza de dados e variedade de dados, maior vai ser a possibilidade de uma IA interpretar nuances e melhor vai ser a categorização disso, né? Quando a gente vai para o universo de qualquer outra empresa, é a mesma análise, né? Então, eu vou para uma indústria de biscoito, né? A logística, a característica de fornecimento, a característica contábil. A gente sabe que no Brasil existe a mágica contábil de trocar a nota, de compensações tributárias. Quanto maior variedade você tiver no input desses dados, você vai alimentar a tua IA com uma qualidade de informações que permitam ela ser muito mais assertiva com você. Então, ela vai dizer: olha, matéria-prima para fazer esse biscoito, que gera melhor custo, é desse fornecedor com essa característica. Para que você tenha uma redução de custos no atendimento de um laboratório, para esse tipo de análise, você tem que ter essas características. Então, uma IA consegue ofertar esse tipo de output na medida da variação de dados que tem dentro daquilo que é fornecido da base de dados dela, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, que é o elemento que alimenta potencialmente uma IA, a gente tem conceitualmente 5 Vs dentro desse conceito: velocidade, mais rápido, melhor; o volume, ou seja, muitos dados; o valor desses dados;
a variedade desses dados e a veracidade. Então, esses são 5 elementos super importantes da construção de uma base de dados que vão alimentar uma IA, né? Então, essa correlação é extremamente importante. Quando você limita dados que vão alimentar uma IA, porque você quer que a sua IA tenha determinadas características, você está tirando perspectiva dela, né? E aí que é importante, né? A IA, ela é um grande assistente para qualquer profissional se ela traz diferentes perspectivas que são complementares à sua. Então, ao usar uma IA, eu tenho que trazer esse olhar. Eu quero diferentes perspectivas que sejam complementares à minha. Não sei se eu respondi. Me alonguei bastante, mas não sei se eu respondi. Valeu, Gessé. E na questão da automatização, esse é um ponto que você acha que dá para usar IA para automatizar também, ou ela fica mais. Tá. Alguém lançou perguntas aí sobre RPA. Sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia extremamente complementar à IA e, sem dúvida nenhuma, dá para automatizar integrando IA com outras soluções na topografia de sistemas de uma organização. Professora Patrícia. Gessé, na sua exposição, fica bastante claro para mim que talvez no imaginário popular, no nosso imaginário comum, a gente acha que a IA vem pronta. E ela não vem pronta. Na verdade, ela precisa ser educada em certo sentido. Ela vem com algumas bases de dados, mas cabe a nós que vamos utilizá-la para uma finalidade específica, nutri-la com bases de dados específicas para o nosso propósito e, de alguma forma, ensiná-la o que que a gente quer de retorno, o que que a gente quer de dado, eventualmente como que a gente prefere que ela calcule, e sob quais perspectivas a gente quer Tá. que ela analise. E eu acho importante fazer essa síntese que ficou da sua exposição, porque, como eu mencionei, no imaginário popular a gente acha que ela vem pronta, a gente acha que é só ter um prompt ali e aí ela já vai dar uma resposta super bacana, e não, a É, gente precisa ensinar ela. exato. E aí Existe. a minha. Pode falar. Só que aí eu tenho uma dúvida. Esse aspecto ficou extremamente claro para mim, mas eu tenho uma dúvida. A gente tem uma perspectiva de que as IAs têm um certo modo de funcionamento que varia de IA para IA, só que, vou dizer assim, é como se a maior parte delas tivesse um código fechado. As últimas notícias que eu consegui ver da DeepSeek dizem que aparentemente o código deles é aberto, que você consegue ter uma noção mais clara de qual foi a linha de raciocínio que eles seguiram para te dar aquele determinado resultado, e que seria uma característica que outras inteligências artificiais não teriam, ou teriam, vou dizer assim, em menor nível de detalhamento. Existe alguma forma, algum estudo, alguma pesquisa, alguém que esteja divulgando dados nesse sentido, da gente entender melhor como que essa IA funciona por trás? Até uma pessoa lá atrás chegou a perguntar: inteligência artificial é igual a algoritmo? Como que a gente entende a forma de funcionamento de cada inteligência artificial para, quiçá, usar isso de critério sobre qual dessas inteligências melhor funcionaria junto com o meu negócio ou com o tipo de análise que eu quero fazer? Vamos lá. E hoje existem algumas IAs no mercado que são open source, ou seja, são estruturas abertas. As chinesas todas são open source. Quanto mais open source for, mais existe uma demanda de camada de segurança, porque é algo que está em constante evolução. Porém, ela te dá uma visibilidade de como ela processa. Então, DeepSeek, a, a Gemini, a Llama são open source. OpenAI e ChatGPT não são open source, elas são soluções fechadas. Do ponto de vista de estratégia de negócio, a ChatGPT está caminhando para se tornar uma big tech, então ela tem pretensões aí de abertura de IPO. Então, a abertura de IPO a governança de IPO é contra open source, então isso já vai por si só delimitá-la, né? Ah, eu acho que a melhor forma de você trabalhar com uma IA é não ter uma única IA
né? Então, minimamente 2 ou 3 vinculadas a você, e fazer simulações. Então, quando você ensina uma IA, e o comando é muito simples, fulano de tal, ChatGPT, Llama, sei lá o quê, aprendam sobre a determinada base de dados. E ela vai aprender, ou você vai construir uma estrutura um pouco mais robusta de Big Data e de banco de dados integrados a uma IA. Ela vai começar a digerir esses dados todos. E aí você faz os exercícios de estratificação de informações. Se você já tem isso feito à mão ou de um processo não tão automático, você vai ter ali minimamente um parâmetro de comparação para te dizer qual IA está gerando mais refinamento. Todas as IAs conseguem, quando questionadas, explicar qual metodologia usaram para gerar aqueles dados, né? Isso não era algo que existia dentro delas, mas houve uma pressão muito grande de diferentes regiões do globo, comunidade europeia, o Brasil também e o próprio Estados Unidos, para que fosse documentado. Então, você já percebe hoje, em algumas versões de IA, que eles já citam fonte, né? E eles já são habilitados a responderem qual metodologia, por exemplo, se foi um cálculo matemático, qual modelo matemático foi usado para gerar aquele resultado. Então, esse é um bom parâmetro. Então, hoje, então, respondendo objetivamente, as open source seriam as inteligências artificiais mais adequadas, porque elas têm, por serem open, você consegue ter uma clareza do que é que ela está fazendo e como ela processa. Ah, e, indiscutivelmente, você ter um parâmetro de comparação, né? Eu não recomendo, por exemplo, algo que nunca foi feito por um analista. Vamos começar a medir tal coisa. Mas quem que vai medir? Não, vamos medir pela IA. E você nunca fez antes, você fica sem referência. Então, eu sempre recomendo o seguinte, óbvio, as empresas tomam as decisões que preferirem, mas evolua numa digitalização daquilo que já é feito hoje, porque você tem parâmetros de comparação e você consegue entender as sutilezas daquilo que estão sendo gerados. No universo de custos em que vocês habitam aí, dependendo do negócio, mínimas variações significam impactos substanciais. Então, ter esse parâmetro de referência sempre é algo que eu recomendo e saudável nesse tipo de estratégia. Ok? Obrigada, José. Imagina. Então, quando eu penso aqui em um modelo de gestão de custos, né, eu falo aqui de captura de dados financeiros, dados da fatura de compras, dados da ordem de compras, por exemplo, alimento isso numa base de dados e vou para aquilo que se chama de insights, onde a IA pode me gerar aqui, por exemplo, taxonomia das categorias. Isso é algo que muitas vezes não sai tão bem, né? E consigo fazer, por exemplo, alguns benchmarks de gastos. Então, indústria, compare com um grupo de pares, empresas e indústrias semelhantes. Função, compare com empresas do mesmo setor. Categoria, empresas do mesmo setor tendo similaridade em tamanho e gasto. Então, a IA consegue me gerar insights dessa natureza, né, para que eu consiga, e aí o símbolo da IA aqui, definição de orçamento. Não cria um orçamento de cima para baixo, né? Então, você consegue, a partir do momento que você captura dados, pede para a IA fazer geração de insights, por exemplo, como benchmark, por categoria indústria, função e categoria, você consegue ter uma definição clara de qual caminho orçamentário eu vou seguir. Esse é, digamos assim, um método para a gente tentar usar a IA na construção de um insight de custo, né? Quando eu olho um segundo momento é fazer uma análise cross-funcional. Eu tenho as áreas estruturais, como operação, recursos humanos, finanças, TI e marketing, e vou cruzar com os custos de diferentes áreas da organização e vou ter uma dupla validação, né? Porque muitas vezes o fato de estar no orçamento não significa que tem um custo adequado, né? Então, esse cruzamento cruzado sempre é um bom caminho de validações
E aí, de novo, por quê? Quando eu uso inteligência artificial, a validação cruzada me traz perspectivas. Então, eu lembro de discussões, por exemplo, brinde. Brinde é sempre algo subjetivo. O marketing quer um brinde com características X, Y, Z, o financeiro diz que o orçamento é tanto e compras diz que consegue tanto. Fazer uma análise cruzada disso vai me trazer perspectivas, vai me trazer insights que a IA pode trazer, né? Então, eu dei um exemplo muito simplista, mas quanto maior for essa possibilidade de cruzamento, ou seja, eu vou falar talvez uma insanidade, quanto mais eu aumento a complexidade para a tecnologia, melhor. É uma complexidade que eu dificilmente vou conseguir responder para um analista sentado numa mesa com um Excel ou com uma calculadora. Mas, indiscutivelmente, para uma tecnologia, esse aumento de complexidade é indiscutivelmente o melhor caminho, né? O terceiro ponto que eu coloco aqui é o estabelecimento de valor-alvo, né? Então, qual é a economia esperada, né? E quais são os objetivos em termos de consumo, de especificação e de preço? Então, eu tenho cruzamentos, novamente, de informações. Economia esperada com objetivos. Quais as abordagens que eu vou tirar daqui? Com base em análise de benchmark, que a gente fez anteriormente, identificar oportunidades de otimização. Projetos orientados a resultados para abordar essas oportunidades. Valor de economia. Quanto representa essa economia? Quantificável. O impacto do projeto e a segregação de ganhos e um roteiro de execução. Então, eu estou explorando a IA para trazer mais complexidade e me permitir mais refinamento na minha análise de custos. Mais algum ponto aí? Dúvidas aqui, Diogo? Tem dois pontos aqui que estão surgindo aqui no chat, Gessé, que eu acho que é interessante ouvir de você aí, o nosso especialista. A primeira delas é uma questão a respeito da validação, na parte analítica, a validação das análises que são feitas, né? Então, assim, uma preocupação aqui é que a IA funciona mais ou menos como uma caixa preta, que faz a análise dela ali e gera um resultado. Como é que a gente consegue, de certa forma, validar essa análise que tem sido colocada, né, e saber se aquilo está sendo feito adequadamente? A Patrícia colocou alguns pontos a respeito de entender a lógica, o raciocínio utilizado pela inteligência artificial, mas ainda assim a gente não consegue ter uma maneira de fazer um cross-check ou um cruzamento de dados que permita validar essa análise que foi feita. Então, esse é o primeiro ponto, Gessé. Já aproveito para passar o segundo, que aqui é uma preocupação mais assim, como que a IA pode gerar o resultado dela, o produto, sem ser por uma conversa, mas gerando relatórios, ou, por exemplo, uma listagem Excel, né? E aí vem uma pergunta que eu acho bacana, que foi colocada aqui, que seria, qual que seria a melhor inteligência artificial ou o melhor modelo quando a gente está com essa preocupação de gerar esses resultados, por exemplo, em uma listagem Excel, ou exportando um arquivo, e não numa interlocução via o chat ali, via a conversa, né, a interação tradicional desses modelos de IA. Então, são duas colocações. A primeira é validar as análises, ter um critério de checagem, se aquilo faz sentido para você. E o segundo é qual seria a melhor ferramenta para exportar relatórios ou exportar arquivos que a gente possa trabalhar posteriormente. Então, são esses dois pontos assim, que eu achei bem interessantes que emergiram aqui do nosso Tá. chat. Tá? Quando a gente fala de validação, realmente assim, existe não existe, não vai ser possível transformar uma caixa preta numa caixa branca. Ou seja, 100% de transparência, tá? O que você pode fazer para que você tenha tranquilidade sobre como a IA está trabalhando é você ensinar 100% daquilo que você quer fazer. Quando você faz uma contratação de uma IA para um universo corporativo, ela vem ali minimamente com um banco de dados. Mas todo o processo de internalização da IA, ela demanda uma área de dados, ok? Essa área de dados, ela vai ser responsável por delimitar tudo, não somente os dados que vão ser imputados, mas todo o processamento que vai ter que ser realizado por essa IA, né? Então, quando você realmente alfabetiza a IA,
com essa amplitude de variações, tanto de dados como de modelo processual, você tem uma clareza do que ela está usando. Ah, isso é uma garantia 100% de que ela não vai devanear e usar outras coisas? Não. Mas eu diria que mais de 90%, 95% de chance dela não extrapolar além do que você efetivamente pediu para ela fazer. Então, esse é um ponto. Então, não é simplesmente eu contratar uma IA e deixar a minha equipe usando. Eu preciso ter uma área de dados, profissionais de dados correlacionados ali, e, eventualmente, um profissional de IA, que é alguém que estudou, digamos assim, um pouco mais da lógica para conseguir auxiliar nesse sentido. Então, esse é um ponto. Todas as outras IAs hoje, agora, diminuindo a caixa preta, né? Falando sobre outputs e relatórios, todas as IAs hoje conseguem gerar, por exemplo, eu quero gerar um Excel, eu quero gerar um Word, eu quero gerar um PowerPoint. Elas conseguem já fazer isso, tá? Elas geram, inclusive, planilhas, elas geram em formato XLS. O próprio Copilot da Microsoft já faz isso. Então, a Microsoft hoje é a maior investidora, acho que, se não me engano, ela tem 30% da OpenAI. E o Copilot foi construído em cima do ChatGPT, da solução ChatGPT da OpenAI. Então, o Copilot da Microsoft, quando você entra lá e começa a compor, escrever, gerar análises de diferentes formas, ele consegue processar para você. Se você... Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se você vai para essas soluções de mercado, então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, chat com documentos, planilhas, pesquisa, gerar imagem, análise de imagens. Então, eu tenho todas essas possibilidades ao usar, por exemplo, eu quero usar um Excel. Então, essa inteligência artificial, essa empresa aqui, que permite acesso a diferentes inteligências artificiais, me permite, por exemplo, como utilizar a planilha XLSX no seu chat, né? Então, ela vem, você clica aqui, ela vai te trazer todo o tutorial de como que você faz isso para, aqui, ó, PNG, XLS, DOC, PDF, CSV. Então, ela tem toda essa possibilidade de explorar. Então, hoje, as inteligências artificiais já geram outputs no formato que você deseja. Se elas são integradas a soluções como TOTUS, SAP, Oracle, Salesforce, CRMs de marketing, elas já também alimentam diretamente com o formato desses arquivos. Essas plataformas hoje quase todas têm sido alimentadas por formato TXT. Então, isso simplifica bastante a operação. Tá? Então, seguindo aqui no que eu tinha proposto como um framework de IA, eu tenho ganhos a longo prazo, vitórias rápidas. Então, eu tenho aqui algumas iniciativas: mapear consumo, entender especificações e otimizar. Então, aqui eu estou falando de SLAs, preço, né, para que eu tenha ganhos rápidos. Quando eu falo de um horizonte de longo prazo na gestão do custo, as mesmas métricas, um consumo, análise de conformidade com as metas orçamentárias, examinar e introduzir políticas que reduzam o consumo. Então, eu estou trazendo dados quantitativos com métricas qualitativas, cruzando isso dentro de uma IA. Isso também é possível. Eu consigo trazer especificações mais detalhadas. Então, por exemplo, redução do custo do material adquirido substituindo por mais barato. A frase é simplista, mas eu posso botar variáveis de qualidade aqui dentro. Preço, criar políticas para otimizar cronogramas de pagamento e reduzir os pagamentos antecipados. Então, essa complexidade que eu tenho com duas perspectivas, uma de curto prazo e uma de longo prazo, podem ser imputadas dentro de uma IA para que eu consiga trazer um output mais rico em perspectivas, né? Então, eu tenho modelo de custo dinâmico, inteligência de mercado em suprimentos, análise digital, que vão me gerar outputs, por exemplo, integrado a um Power BI, ela me gera dashboards extremamente relevantes.
Eu posso ter grupos consultivos, então, usando ferramentas de CRM que vão me permitir análise de consumidor ou trazendo inputs de, por exemplo, lojas e consumo, benchmarks de requisições de cotação, e uma série de outras variáveis. Então, eu consigo, com esse framework, criar complexidade que me gera análise mais refinada, né? Óbvio que a gente caminha aqui para o final falando de ética, né? Quando eu falo de decisões automatizadas, sistemas já podem tomar decisões que afetam significativamente a vida das pessoas dentro das empresas, sem uma transparência necessária e aí a falta do accountability. Então, esse é um cuidado que tem que se ter, principalmente na questão de custos, a perda do accountability aqui nesse caso. Discriminação e preconceito. Então, na hora que eu construo uma inteligência artificial, eu preciso sempre ter um time multifuncional que me permita me livrar de preconceito. Eu não estou falando só de cor, raça, sexo e etc. Eu estou falando o seguinte, preconceito tipo, eu não compro de fornecedor chinês. Esse é um preconceito. Eu preciso ser um pouquinho mais elegante na minha educação do IA. Eu quero produtos que cumpram essa qualidade. Lembrando que a China é o país que fabrica o produto da 25 de março, mas fabrica parte do nosso iPhone. Então, ela tem os dois universos, né? Então, eu tenho que ter um cuidado nesse aspecto. Quando eu falo de, por exemplo, esses elementos de preço, especificações, eu tenho que estar isento desses preconceitos. Eu não compro de determinada região do Brasil. Eu não compro, eu não uso determinado material. Eu preciso ser um pouquinho mais refinado e elegante na caracterização dessa informação, né? E todo o processo de decisão a partir de uma IA, é importante que eu tenha um parâmetro de comparação para que eles sejam questionáveis. E o questionável nesse aspecto é o contraponto, né? Se eu não tenho uma margem de questionamento, eu passo a acreditar que eu sou dono da verdade, que a IA é dona da verdade absoluta. Então, eu sempre preciso ter um parâmetro de comparação entre aquilo que a IA está gerando e aquilo que realmente eu preciso encontrar. Gente, era isso. Acho que eu cumpri aí o tempo. Obrigado e fico aberto aí às perguntas. Muito obrigado. E olha, conseguiu cumprir o tempo aí de maneira exemplar, viu? A gente já estava até aqui meio preocupado. Falei, poxa, como é que a gente faz para torear essas questões? E acho legal a gente terminar, então, essa fala, né, ou essa apresentação, trazendo para essa questão da ética, né, desses problemas aí. A gente sabe que o ser humano ele é repleto de viés cognitivo, né, a gente que gosta de economia comportamental, essas coisas todas, e acho muito interessante essa colocação, porque não só ele contribui com essa parte mais analítica, né, nessa parte mais hard, mas também acaba ajudando a eliminar esses problemas que são da própria análise do ser humano, né, do componente humano. Então, Gessé, achei que foi muito claro sua apresentação. Parabéns aí também, principalmente por esses exemplos. Acho que isso ajuda a gente a ilustrar, porque a gente fala muito de IA, que é. Na hora que você joga isso na tela, poxa, é como se clareasse muito assim a questão da utilização mesmo, né? Como interagir com essa ferramenta que está tão disponível já para todo mundo e às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, trazer isso em exemplo, acho que é uma aula mesmo. Eu aprendi muito aqui e pelo que eu estou vendo aqui de feedback da turma, todo mundo teve essa mesma percepção, essa mesma experiência. Então, se você quiser fazer as últimas considerações ou a Patrícia colocar alguns outros pontos, poxa, eu só tenho a agradecer daqui da minha parte, viu? E o Eu pessoal, que agradeço, gente. Agradeço a FPCAF aí, Patrícia, professora Patrícia, Diogo. Obrigado pelo convite. É um prazer trocar informações com vocês. Patrícia, muito bom se pelo pessoal está colocando aqui vários itens, acho que dá para
E olha, eu poderia ficar aqui falando um monte de coisa, já indo para as outras áreas, trazendo mais para essa questão de custo aqui, mas eu vou deixar aí como um gostinho de quero mais para a turma, né? Para a gente continuar esse bate-papo aí para outras ocasiões. Com isso, acho que eu posso passar a palavra para a Patrícia para fazer as considerações finais. Obrigada, Diogo. Vocês me ouvem bem? Sim, O desafio de se fazer um evento ao vivo é que as coisas acontecem em tempo real. Então, o meu fone de ouvido acabou de descarregar, então a gente vai sem ele mesmo. Gessé, muito obrigada pela sua participação. Com certeza foi uma apresentação enriquecedora para todos que estavam aqui presentes. A gente percebeu que tinham muitas dúvidas sobre o modo de funcionamento da inteligência artificial. Então, ficou bastante evidente que a gente precisa aproximar as pessoas da inteligência artificial antes mesmo de pensar como aproximar dos custos propriamente dito, né? Essa aproximação que vai, digamos assim, nos dar criatividade para pensar em quais soluções a gente vai conseguir gerar a partir da inteligência artificial. Então, acho que foi extremamente enriquecedor. E eu agradeço que você tenha aceitado o convite, tenha conduzido de uma forma tão excelente, excepcional como sempre. Agradeço a presença do professor Diogo também, que está moderando mais uma das nossas mesas, sempre à disposição para me ajudar a conduzir esse projeto, junto com o professor Márcio, com o professor Wellington, que são os coordenadores do laboratório. Quero avisar para quem está aqui que a gente já tem agenda para o próximo encontro. Então, no dia 16 de abril, também é uma quarta-feira, às 8h30 da manhã, a gente vai estar aqui novamente discutindo os fatores críticos de sucesso para a gestão de custos, com a presença do Tiago Agostinho, que é Head de FP&A da Vision. Então, mais um nome grande aqui para compor junto conosco. O professor Gessé, gentilmente, se dispôs a compartilhar o material que foi utilizado aqui na aula de hoje para vocês. Então, só para quem estiver aqui, quem acompanhou, quem estava presente aqui no Zoom junto conosco, vai receber esse material posteriormente, assim como um certificado de participação. E como eu tinha mencionado anteriormente, gente, sigam as nossas redes sociais, acompanhem o projeto do CMS Lab. A gente está fazendo reuniões bimestralmente e a gente tem uma série de outros, vou dizer assim, outras iniciativas na área de custos, como eu mencionei, que pode ser do interesse de vocês, nós enquanto laboratório e nós enquanto FIPK. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença. Vocês perceberam que o público se manteve fiel, né? Agora está faltando 4 minutos e a gente ainda tem 83 pessoas aqui. Muito legal. Então, gente, tenham um excelente dia. Muito obrigada. Obrigado. obrigado, até logo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.